problema para o Nunes. O Tarcísio não. O Tarcísio, ele avançou de tal maneira e chegou a relacionar a candidatura com o crime organizado que ele não pode retroceder, né? Ele vai com o Nunes até o fim. E aí, se, por exemplo, houver no segundo turno uma disputa entre um dos dois e o Boulos, a dúvida é como se comportará o eleitor do terceiro colocado. Se ele vai automaticamente votar ou no Nunes ou no Marçal. Se o Marçal, né, for até o fim, depende aí de pendências jurídicas, né? Mas se for até o fim, essa é uma dúvida. Porque tem o eleitor do Nunes, que na verdade é aquele que rejeita Boulos e Marçal. Você tem também essa fatia do eleitorado. E que talvez, se isso ocorrer, se der um Marçal e Boulos, o sujeito opte por anular o voto. Aliás, eu ouvi outro dia uma entrevista do governador, ele perguntado para ele, e fala, governador, diante disso tudo, se o segundo turno for Boulos e Marçal, e ele cogitou a possibilidade de anular o voto mesmo. Em entrevista, o governador Tarcísio de Freitas falou exatamente isso. 1 minuto para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, um grande abraço para você. Acabou lá no Rio de Janeiro, hein? O Flamengo perdeu em casa depois da conquista do título mundial. Perdeu no Sub-20, né? No Sub-20, no Brasileiro Sub-20 para o Fortaleza. Tá afunilando ali o Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20. E o Flamengo perdeu em casa para o Fortaleza 1-0. Zaidan, Manuel, um abraço, até amanhã. Até amanhã às 3. Abraço. Valeu, muito obrigado pela... Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa do Fala Galera de hoje através do WhatsApp 971021493. 971021493. Vamos para as perguntas, as questões de hoje, preparadas pela produção. Camacho, de saída do Guarani. E aí, na sua opinião, o volante vai fazer falta ao Bugre? 971021493. 971021493. Se o Camacho, que está de saída, o Guarani anunciou hoje o rompimento do contrato em comum acordo e ele não mais faz parte do elenco bugrino. Opine. E para os pontepretanos, Jean Carlos,
Lateral esquerdo rompe ligamento cruzado do joelho direito pela terceira vez na carreira. Lateral esquerdo de apenas 21 anos. Tinha voltado a jogar em maio, depois de 1 ano em recuperação da segunda cirurgia no joelho direito e agora vai precisar passar pela terceira cirurgia. Se desejar, né? Se você quiser, deixa aqui o seu recado de apoio ao jovem atleta da Macaca, terrivelmente perseguido por contusões. 97102-1493. Você que é pontepretano, sobre a questão aí do Jean Carlos, que vai passar pela terceira vez por uma cirurgia. 97102-1493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Pautas do Guarani. Guarani confirma oficialmente a rescisão em comum acordo com Camacho. Volante tinha vínculo até novembro de 2024 e deixa o Bugre após 21 partidas disputadas. Saída do jogador alivia a folha salarial do clube. Camacho recebia em torno de R$100 mil por mês. Com as transferências de Paraíso e Léo Santos ao futebol português, Bugre chegou a 11 saídas nessa janela. 11 reforços também chegaram ao estádio Brinco de Ouro para a sequência da temporada. Elenco do Guarani terá intervalo de 12 dias entre o último duelo contra o Santos até o próximo contra o Coritiba, terça-feira, no estádio Brinco de Ouro. Tempo fundamental para Alain, o técnico, realizar os ajustes necessários no time. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Lohan se apresenta e fala sobre características. Leia a matéria no portal. Pautas da Ponte Preta. Entrevista com Sérgio Rafael. Ele critica a atuação da Ponte contra o Operário na última rodada. Sérgio Rafael diz que a equipe vem trabalhando também o psicológico. Sérgio Rafael afirma que a Ponte continua pensando no acesso. Sérgio Rafael se diz recuperado da virose que o tirou de 2 jogos. Jean Carlos rompe ligamento cruzado do joelho direito pela terceira vez. Lateral esquerdo sofreu lesão no treino de quarta-feira em um lance isolado. Ele tinha voltado a jogar em maio, depois de 1 ano em recuperação da segunda cirurgia no joelho direito. Resultados dos exames confirmaram a necessidade de mais uma cirurgia no local para que o jogador tenha condição de voltar a atuar na próxima temporada. Também por conta dessa situação de Jean Carlos, diretoria volta a buscar um lateral esquerdo. O titular Gabriel Risso é o grande nome do setor, mas o clube tem dificuldades em encontrar um substituto neste momento. A diretoria analisa atletas que estejam disponíveis para negociação, mas ainda não entrou em consenso sobre os nomes oferecidos até o momento. Após analisar o momento da Ponte no campeonato, Sérgio Rafael citou vergonha pelo último jogo da equipe contra o Operário no Moisés Lucarelli. Macaca finalizou na manhã de hoje a preparação para o duelo contra o Santos amanhã. Após o treino, delegação já viajou para o litoral, onde enfrenta o Peixe amanhã, 21h30, na Vila Belmiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Nelsinho leva vantagem em retrospecto contra o Santos. Veja os números. E tem as pautas
Notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Uma multidão foi à sede social do Nacional no Uruguai para o velório de Juan Izquierdo. Nesta quinta-feira, o público formou uma longa fila e pôde dar o último adeus ao zagueiro uruguaio de 27 anos, morto na noite de terça. O caixão com o corpo do jogador foi posicionado no Salão Cristal Dante Louco, acompanhado de uma foto do defensor e das bandeiras do clube e do Uruguai. O caixão chegou à sede social do Nacional de manhã, debaixo de uma bandeira do clube, e a família teve cerca de 3 horas de momento íntimo para se despedir do jogador. O público pôde participar do velório durante 2 horas. 5 jogadores do São Paulo marcaram presença. O lateral Rafinha, os meias Wellington Rato, Galopo e Michel Araújo e o atacante Caleri, além do vice-presidente do clube, Elri Massis. Pauta 2. Começou uma nova era na Champions League. A UEFA sorteou nesta quinta-feira os confrontos da primeira edição do torneio em novo formato, agora com 36 clubes e sem os grupos. A entidade teve pela primeira vez o auxílio de um computador para definir os jogos, que serão distribuídos em 8 rodadas. São mais 6 antes do mata-mata. O sistema trabalhou com 4 potes, com 9 clubes em cada um, classificados com base na coeficiente ou no coeficiente do ranking da UEFA. Quando um time era sorteado, o computador definia, na mesma hora, os seus 8 rivais, sendo 2 de cada pote. Cada time jogará 4 vezes em casa e também 4 vezes fora, algo que também foi assinalado por computador. Ao término da fase de liga, quem ficar entre o primeiro e o 8º lugar estará garantido nas oitavas de final. Os times da 9ª até a 24ª posição disputarão playoffs com jogos de ida e volta, valendo 8 vagas nas oitavas. Do 25º lugar para baixo, todos serão eliminados. Pauta 3. Gabrielzinho conquista primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Gabriel Araújo vence 100 metros costas da classe S2 da natação. Inaugura quadro do Brasil. Felipe Rodrigues é prata nos 50 metros livres S10 e Gabriel Bandeira bronze nos 100 metros borboleta da classe S14. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17h11, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Tony Souza. É ele, olha lá, levantou o braço, responsável pelo som que vai para o FM 85,7 e também para todos os aplicativos. Lucas Pessoa, é ele que levantou o braço, é responsável pelo switcher, equipamento que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita você que está aí no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, manda um like aí para nós, manda um joinha aí para nós. É isso mesmo, manda like
E também estamos no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Se você tem o Instagram, não tem o YouTube, também pode receber aí no seu Instagram o rádio com imagem. É só entrar no @Rádio Bandeirantes Campinas. 17h12, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Refletor de LED branco frio 200 watts por apenas R$ 34,90. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Atendimento pelo WhatsApp 19 988390106. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Preste atenção! Durante os dias 29 e 31 de agosto, você terá a sua última chance para fechar o mês com chave de ouro. Sabe por quê? Vai acontecer o fechamento de mês em todas as lojas do Grupo Germânica. Serão diversos veículos com bônus de até R$30 mil, taxa zero e supervalorização do seu usado. Além de uma variedade de seminovos com procedência e qualidade. E condições exclusivas para taxistas, CNPJ, produtor rural e PCD. Corra, porque restam poucas unidades. Visite a loja da Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
17. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Mande para cá a sua participação, os temas do dia ou qualquer outro tema que você também queira colocar no programa. 97102-1493. 97102-1493. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. O pai é o Antônio Sato e o filho, Glauco Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17:19. Ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Odilon da Vila União. Um abraço a todos. Camacho não fez falta, não foi útil ao Guarani. Boi cansado, não agregou nada no elenco, não é agora que vai fazer falta, né? Vamos ver aí que eu falei no começo do campeonato, o Guarani estava ruim. O Guarani termina na frente da Ponte. Escreve o que eu estou falando. E vai passar na frente no derby, lá em cima. 3-1, Bugrão. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, demais integrantes da mesa. Batistão, que leitura interessante essa biografia sua do site, né? Hoje eu tô escutando pelo computador e cliquei lá na sua imagem, né? Aparece a biografia e me chamou a atenção nas suas premiações que você ganhou 6 troféus Renato Silva, o Bico Fino. Por que me chamou a atenção? Porque eu tenho um troféu desse, do Bico Fino. Eu ganhei um troféu como melhor equipe de som de Campinas, segundo Renato Silva. E, como você gosta de história, tem um pequeno bastidor desse dia, esse evento. Esse evento que eu ganhei a premiação, ele foi no Clube Social do Regatas, né, aqui na Maria Monteiro. E tem um bastidor que acabou o evento, né? O Bico Fino, Renato Silva, veio até a gente, falou: Alê, muito obrigado pelo serviço, agradeceu a banda que estava com a gente, e aí ele olhou pra gente e falou: estou muito feliz, todo o evento, o buffet, tudo deu certo. Aí um jornalista chama ele do lado e pergunta para ele o seguinte: qual o critério das entregas do seu troféu? E ele estava segurando um que a pessoa não tinha ganhado o troféu, não tinha ido para pegar o troféu, ele estava segurando um na mão. E a repórter perguntou se não era antiético ele estar com aquele troféu na mão. A resposta do Renato Silva: ora, o criador do prêmio sou eu, leva quem eu quiser, inclusive eu.
Esse era Renato Silva. Mas eu tenho uma curiosidade de saber se o CH e o Tigrão também têm algum troféu Renato Silva. Grande abraço a todos, Didier Ale. É a história de Campinas e da gente, né, Batistão? Verdade, tem toda a razão. O Renato Silva foi um ícone. Tive o prazer e a satisfação e a honra de trabalhar com o Renato Silva, eu narrando e ele fazendo reportagem. Ele era um cara sensacional. Não tinha tristeza. Sempre estava com uma piadinha. E ele criou esse troféu Renato Silva. E realmente era assim. Não existia nenhuma pesquisa, nenhuma enquete. Ele, Renato Silva, era enquete. Ele dava o troféu para quem ele queria. Lembro dessas 6 vezes, né, que eu recebi o troféu. Ele fazia uma festa grande. Levava todo mundo e era tudo de graça. Ninguém pagava absolutamente nada. Não era fácil, né? Porque ele organizava tudo sozinho. Ele não tinha uma equipe para fazer a organização do evento. Ele sozinho ia atrás dos amigos. Um colaborava, outro colaborava. E ele conseguia colocar a festa em pé. E ele, certa feita, deu um troféu para um dentista de Montemor. O dentista tinha feito a dentadura dele. E ele anunciou que ele estava dando o troféu porque o dentista que confeccionou a dentadura para ele e não cobrou nada. Então esses eram os critérios. Um critério muito pessoal. Se ele gostava do profissional, seja ele de qualquer atividade, como no meu caso, narrador esportivo, né? Ele dava o troféu. O Tigrão, eu sei que tem troféu Renato Silva. O CH não, porque o CH veio bem mais tarde, né, CH? Você não pegou a época do Renato Silva, não é isso? Ah, tá. O CH... Achei que o CH já estava aqui com a gente, mas nem anunciei ele ainda, pô. Como é que ele estaria no ar? Cacete, mano. Agora deu uma deslizada terrível, hein? Mas daqui a pouco o CH chega e ele pode falar. 17h25, ouvinte no ar. Ô Batista, meu nome é o Ferreira, aqui do caminhão. Ferreira, Batista, vai ser difícil esse lateral da ponte voltar a jogar, hein? 3 cirurgias, hein? Deve ter um psicológico muito bom, hein? O Greger sabe como é que funciona isso aí. Um abraço. Abraço, mais um ouvinte no ar. Ei, Batista, uma boa tarde. José Carlos, Campineiro, São Sebastião, São Paulo. Caso de Camacho, se está de comum acordo entre Guarani e a pessoa do Camacho, eu acho que não vai fazer muita falta, não. E até uma próxima oportunidade. Ouvinte participando conosco, Batista. Pergunta pro Tigrão se ele chegou a ter um Gordini. Quando criança, meu pai tinha um. Abraços, Laco. Tigrão não está na área ainda. Quando ele chegar, né, lá depois das 6 e pouco da tarde, ele pode responder para você, tá bom? Final do Campeonato Brasileiro de 86. Bons tempos do Guarani. Mandou aqui a foto do Guarani e a foto do São Paulo. Eu estava no estádio Brinco de Ouro nesse dia. Narrei esse jogo pela Rádio Central. Guarani empatou no tempo normal, 1-1, 2-2 na prorrogação e perdeu nos pênaltis. Esse é aquele jogo, né, que o João Paulo sofreu o pênalti mais pênalti da história
do futebol brasileiro e o Zé de Assis Aragão não deu pênalti. Era segundo tempo. Salvo engano, 38 do segundo tempo. Guarani faria 2-1 e não teria tempo, né? Quer dizer, futebol tudo pode acontecer, mas Guarani mais time do que o São Paulo. Poderia o Guarani ter sido de novo campeão brasileiro se não tivesse acontecido essa falha terrível do Zé de Assis Aragão, que marcou, que não marcou o pênalti a favor do Guarani. Boa tarde, amigo Batista. Você acredita que o Guarani e Ponte Preta somente voltarão a ser grandes se transformarem seus departamentos de futebol em SAF? Luiz Fernando Esmeriz. Grande Luiz Fernando Esmeriz. Fernandinho trabalhou comigo. Foi repórter, cobria a Ponte Preta. Abraço para você, aliás, excelente repórter, né? E eu fiz vários jogos com o Fernandinho, trabalhando como repórter. Luiz Fernando Esmeriz, filho do Pereira Esmeriz, grande Pereira Esmeriz, já falecido, que Deus o tenha, está morando no céu. Não tive a felicidade e a honra de trabalhar com o Pereira Esmeriz, mas foi um grande cronista, um grande comentarista esportivo, trabalhou nesse prefixo, na antiga Rádio Educadora, por muitos anos. E, com certeza, né, está nos ouvindo lá no céu, neste momento está nos acompanhando. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Camacho de saída do Guarani. E aí, na sua opinião, o volante vai fazer falta? Não, não fará. E desejo que seja muito feliz no próximo clube que ele defender. Giancarlo rompe ligamento cruzado do joelho direito pela terceira vez na carreira. Meu Deus do céu. Isso é uma tragédia, hein? Lateral esquerdo de 21 anos apenas, tinha voltado a jogar em maio depois de um ano em recuperação da segunda cirurgia. Agora vai precisar passar pela terceira. Deixe seu recado de apoio ao jovem atleta. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que falar. Eu não tenho aqui toda a história do futebol, mas eu não me lembro de uma situação parecida como essa. Ou com essa. Não me lembro. Com 21 anos, 3 operações gravíssimas e delicadas, não me lembro. Eu desejo mais sorte para ele, que ocorra tudo bem na próxima cirurgia, mas realmente é um fato que tem que ser averiguado e pesquisado, porque não é possível uma situação dessa. Eu lamento muito, Batista. Lamento mesmo. CH, responda aí para o nosso ouvinte, né? Ele perguntou se você ganhou o troféu Renato Silva. Não ganhei. Não ganhei. Trabalhou em outra época. Na época do Renato Silva, o CH não havia chegado no rádio de Campinas. Por isso, não foi contemplado com o troféu Renato Silva. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, equipe da Rádio Bandeirante. Aqui é o Valdemar, Ponte Pretano, sofredor, quase octogenário. Nunca vi o time ganhar nada. Só me deu tristeza em toda a minha vida esportiva. Mas o tema não é esse. Eu quero que você faça uma pesquisa no ar para ver a opinião do povo ponte pretano de quanto é que a Ponte vai perder lá na Vila Belmiro para o Santos. A minha opinião vai ser 3-0 para o Santos. Faz aí, Batista, vamos ver quem que está mais próximo da realidade.
porque o time é um trapo. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, muito obrigado. É o seguinte, 17h32. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante, junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então, me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então, presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. É isso mesmo. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17h33, informações do Guarani. Chegando no pedaço, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. O jogo do Bugre acontece na próxima terça-feira, 9h30 da noite, contra o Coritiba, do Estádio Brinco de Ouro. Partida que vai colocar frente a frente os dois times que fazem a melhor campanha neste segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, Coritiba e em segundo, Guarani. Para o jogo de terça-feira, o técnico Alan Al vai ter um espaço muito grande para treinamentos, né, Batista? Já que a partida contra o Botafogo em Ribeirão Preto foi adiada, a questão das queimadas lá em Ribeirão Preto, praticamente aí 12 dias de preparação de treinos vai ter o treinador para montar a equipe para esta partida. Tem uma novidade, a volta do goleiro Vladimir, não pôde jogar contra o Santos por questões contratuais, está liberado. Ele disputa ali com o Pegorari uma vaga no time titular bugrino. Guarani que confirmou nesta quinta-feira, Batista, a rescisão contratual com o Camacho, né? Camacho que já estava treinando em separado, não fazia mais parte dos planos bugrinos para a sequência da temporada. Ele teve o seu contrato reincidido em comum acordo com o clube. Ele tinha o vínculo até novembro deste ano e deixa o Guarani após 21 partidas disputadas. A saída do Camacho vai ser importante para dar uma aliviada nas contas, uma diminuída na folha salarial do Guarani, até porque o salário dele girava em torno de R$100 mil. Boa sorte ao Camacho na sequência da carreira. Guarani que está fechando esta janela de transferências que se encerra na segunda-feira com 11 reforços, 11 contratações, mas também com 11 liberações. Vai ter uma sequência de campeonato com um time bastante modificado. Guarani que nesse momento ocupa a lanterna dessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem numa reação, vem num momento bom no campeonato e vai buscar a vitória contra o Coritiba para quem sabe deixar a lanterna e começar e continuar a sua caminhada para deixar também a zona de rebaixamento desta Série B do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. A Desktop se orgulha em mostrar a força do interior. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo, com conexão de 100% fibra ótica, que conecta mais de 1 milhão de clientes. É a escolha de quem também ama o futebol. É patrocinador oficial dos dois gigantes de Campinas, Guarani Ponte Preta e Guarani, na disputa do Campeonato Brasileiro 2024. E você também pode ter uma internet de alto rendimento, com a melhor qualidade e preço justo. Planos de 200 mega até 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. R$ 79,99 por mês. Para saber mais, ligue para 0800 1102. 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas
da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a sua conexão com o futebol paulista. A internet que joga junto. Bandeirantes. 17 horas e 37 minutos em Campinas. Olha, existe uma falácia que projeta jogos baseado na performance dos times. É a chamada falácia de planejamento. Por que eu estou falando isso? O Guarani vinha numa fase tenebrosa. Então, quando ia realizar uma partida, o torcedor já ficava imaginando uma derrota, no máximo um empate. Com a chegada do Alan Al, a situação mudou. No recorte recente, o Guarani faz uma ótima campanha. Hoje até no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, do meio-dia até 13h, nós estávamos lá debatendo porque o Guarani é o segundo melhor time do segundo turno, perdendo apenas para o Coritiba. O Guarani também tem um jogo a menos, né? E foi o jogo diante do Botafogo que não aconteceu devido a fumaças queimadas. E aí o Coritiba tem uma vitória a mais. Ganhou 3, empatou 1. Aliás, o único empate nesse curto histórico do Coritiba foi exatamente contra a Ponte Preta. Partida realizada no estádio Couto Pereira. Então, o Guarani, no recorte recente, vem dando indicativo de que está num plano de recuperação. Então, por que eu falo que é uma falácia? Falácia do planejamento, porque, na verdade, não tem nada a ver. Porque se fosse assim, né, era só entrar em campo com a tábua de classificação embaixo do braço e falar, olha, é o seguinte, no recorte recente, eu sou o segundo melhor. Ia enfrentar o Coritiba, que é o primeiro melhor, aí teria que dar os pontos para o Coritiba. Assim como História também não entra em campo, que era só levar embaixo do braço um enorme livro com a história, entrava e falava, minha história é melhor do que a sua, então me dá aí os 3 pontos. Mas eu quero fazer essa pergunta para você, CH. Esse recorte recente, a performance do time no segundo turno, dá uma esperança ao torcedor do Guarani de que o Guarani vai conseguir sair dessa situação terrível e, inclusive, projetando uma vitória na terça-feira ou não? Não. Não, porque é muito dinâmico o futebol. E eu vou responder por que não. Por enquanto, sem a gente avaliar quem está chegando, esses jogadores novos, o Guarani tem um grupo de jogadores confiáveis pequeno. Estão num bom momento. O Alan Al descobriu um caminho. Projetar a permanência é muito longo. Dá para projetar para o próximo jogo ou talvez para o outro jogo, no máximo. Porque é muito dinâmico isso. Se, por exemplo, e eu não acredito nisso, tá? Por exemplo, a próxima rodada não colabora. Os resultados, todos os outros, fora o jogo do Guarani, são negativos para o Guarani. Todo mundo ganha. Esses concorrentes que estão perto do Guarani e disputando o mesmo campeonato que ele, que é a permanência. E o Guarani perde em casa para o Coritiba. Aí tudo aquilo que a gente está defendendo nos últimos jogos começa a ficar em xeque, em dúvida. Na cabeça, inclusive, da gente. Na minha não fica. Está muito claro que o time melhorou. Agora, também está muito claro que salvar o Guarani está muito distante. Porque falta muita coisa ainda. Então, eu prefiro, para fazer o recorte, para mim, só serve para o próximo jogo. Porque é o momento. O Guarani vive um bom momento, o time está com confiança. Veja a atitude individual de cada atleta, principalmente esses atacantes que arriscam mais, erram menos. O Guarani está ganhando os jogos.
Eu não sei se você sabia, eu não sei se o torcedor sabia, o Guarani hoje, a melhor equipe do segundo turno é o Coritiba. O próximo adversário do Guarani, com mais de 83% de aproveitamento no segundo turno. E o Guarani tem o mesmo aproveitamento, mas com jogo a menos. Se ele vencer o Coritiba, ele é o líder do segundo turno. Olha que loucura. Se o Guarani ganhar do Coritiba, ele tem a melhor campanha, isso com um jogo a menos, do retorno do Campeonato Brasileiro. Como é que você não considera isso? Mas é para este momento. Porque são 19 partidas no segundo turno. Já foram para o Guarani 3. Para o Coritiba foi 4. Então tem um espaço aí de 16 partidas a serem jogadas. Então é um espaço muito longo. São 2 meses e um pouquinho, quase 3 meses de competição ainda. Então muita coisa acontece nesse meio tempo aí. Então projetar lá na frente, não. O recorte dá segurança para o torcedor, e pelo menos para mim, e para a nossa equipe também, porque praticamente todos estão combinando neste momento a opinião sobre o Guarani, que o Guarani está muito próximo de conquistar, por exemplo, mais uma vitória no jogo de terça. Pelos reforços, pelo momento, a arrumação técnica e tática do time, isso é inegável. O Alan Al arrumou o time. O time é outro. Nem parece que boa parte dos jogadores são os mesmos. E olha que nesse time titular foram acrescidos aí, por enquanto, o Pacheco, o Bispo e na zaga o Salustiano. Melhorou demais. E agora, provavelmente, com o Pegorari no gol. É muito significativo. São 3 jogadores e 10. E a melhora e a performance de outros tantos jogadores. E a tendência é crescer de produção, mas isso é teórico. Então, respondendo objetivamente, pelo recorte, eu projeto os 2 próximos jogos como bons, pelo momento. E os 2 próximos jogos você não vai ter, por mais que você não conte com a sorte, vai ter um problema ou 2, que dá para contornar. Agora, a longo prazo, é difícil você projetar. Eu acho que tem que ir jogo a jogo, com calma, com tranquilidade, que foi assim, está sendo assim que o Alan Al conseguiu o início dessa reestruturação, né? Veja que coisa positiva. E essa informação foi dada por você. O Pastana limpou a área. Limpou. Faltava um e hoje já tem um destino aí, e que Deus possa iluminar a vida do Camacho. Tirou todos os jogadores do elenco que não estavam dando certo e não estavam funcionando. É um novo Guarani. São jogadores novos, um momento novo, equacionou a folha de pagamento, né, trouxe para uma realidade, porque nós tínhamos aí 3, 4, 5 jogadores ganhando dinheiro que não... pelo futebol, pela categoria individual, eles não têm competência para ganhar os salários que eles estavam ganhando. Então o Pastana arrumou, e isso não quer dizer que vai salvar o time. Mas agora a casa está em ordem. E dentro do campo também está em ordem. Porque o time está jogando de maneira organizada. Vai conseguir? Eu vou repetir, não sei. Não sei. Um jogo de cada vez. E o Guarani vai ter que jogar bola, hein? Para ganhar do Coritiba. Eu vi o último jogo do Coritiba, tá? Já na primeira partida, você vai se lembrar que nós estávamos juntos, se eu não estou enganado, você ou o Boles. A partida em Ribeirão Preto, do Coritiba contra o Botafogo, que o Botafogo acabou ganhando, o Coritiba fez um ótimo primeiro tempo. Não vou dizer que não merecia perder, mas ali, com pouco tempo de trabalho do Jorginho, você já via jogada ensaiada, posicionamento, você via a mão do treinador. Imagine agora o Coritiba, com um tempo de trabalho, como é que está essa equipe. Todo mundo deve ter assistido o último jogo do Coritiba. Quem não viu, vá na internet e veja se eu estou fazendo ou estou exagerando em alguma coisa. É um super time? Não, não é. É um time que pode ser batido com toda certeza. O Guarani tem possibilidade de vencer o jogo? Tem. E jogando o futebol que está jogando, com essa organização, jogando no brinco, uma torcida abraçou contra o Santos, eu tenho certeza que o Guarani tem chance, sim, de vencer o jogo. Agora, não vai ser fácil. Você piscou contra o Coritiba, você perde o jogo. Então, há necessidade de trazer todos os bons fluidos,
os bons momentos das últimas partidas, sem a bola, concentração, confiança, intensidade, para o Guarani trazer essa vitória, que é muito importante. O Guarani tem que sair nessa zona aí de menos de 20 pontos. Com a vitória vai a 21. Ituano, Brusque, que estão lá atrás com o Guarani, estão reagindo. O Guarani tem que continuar a reação. Aí vai ficar legal o campeonato. Um passo de cada vez, uma partida de cada vez, Batista. Bem, são 17 horas e 47 minutos em Campinas. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. E para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária Germânica seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para você. É isso mesmo, é para você encontrar o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. 17h49. Olha, eu acabei falando aqui do Pereira, do Fernandinho, né? Luiz Fernando Esmeriz, mas não respondi a pergunta dele. Ele me perguntou se eu acho que os times de Campinas voltarão a ser grandes só tendo aí a possibilidade de se transformarem em SAF. A SAF é um negócio que, assim, não é garantia. Não existe garantia. Veja, por exemplo, o que está acontecendo com o Botafogo. Está penando. A SAF está aí numa luta incrível para ver se permanece na Série B. Não está muito diferente dos times que não são SAF. Veja a situação, por exemplo, do Red Bull Bragantino, que não é SAF. É Red Bull Bragantino. Red Bull comprou o CNPJ, ele é o dono do Bragantino. Aí está aí também, né, numa situação complicada, está lutando aí para permanência na Série A. Está a 5 pontos do Vitória, que abre o Z4, a zona da morte. Claro, evidente que o projeto do Red Bull Bragantino, como ele comprou, é um projeto de longo prazo. O Cruzeiro passou por um problema terrível com o Ronaldo Fenômeno. E só depois que o Ronaldo vendeu o clube para o Pedrinho do supermercado é que o Cruzeiro conseguiu aí dar uma melhorada. Então eu não consigo afirmar que somente se transformando em SAF, Guarani e Ponte vão resolver a sua vida. Agora, eu posso afirmar com todas as letras de que é necessário uma boa gestão. Se não tiver uma boa gestão, o negócio não funciona. E além da boa gestão, é preciso também ter competência
para fazer a montagem do time. O que acontece com o Fortaleza? Está liderando o Campeonato Brasileiro da Série A. Não é novidade. Já faz algum tempo que o Fortaleza vem tendo ótimas administrações. Uma boa gestão. Não é SAF, mas tem uma ótima gestão. Conseguiu acertar com o treinador e o treinador é longevo, está sendo mantido e ele próprio treinador já recebeu vários convites, mas declinou, permanece no comando do Fortaleza, o Vojvoda. Então, sabe, tem que sopesar, né? O que é SAF, modelo de SAF e gestão, qual é o modelo da gestão. Entre SAF e gestão, se eu tivesse que escolher entre SAF do Botafogo e gestão do Fortaleza, eu ficaria com a gestão do Fortaleza, que é muito melhor do que a SAF do Botafogo. Botafogo que eu estou dizendo é o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E tem a SAF do Vasco também que fez água. Tanto é que rompeu o Pedrinho, que é o presidente do clube, rompeu o contrato com a 777, porque o negócio não estava funcionando, o time estava indo para o buraco e a coisa está na justiça. Então, entre SAF do Vasco e gestão do Fortaleza, eu prefiro a gestão do Fortaleza. Só para responder aqui o nosso amigo Luiz Fernandes Meris. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista e os demais membros da melhor equipe de rádio do interior do Brasil. É uma pena realmente esse menino da Ponte indo já para sua terceira cirurgia, um menino tão novo, com expectativa, com oportunidade de poder crescer no futebol e já tão novo com a terceira cirurgia no joelho. É difícil realmente, eu acho que pesa muito a questão emocional dele, algo que a Ponte Preta tem que focar em cuidar, porque é um ativo da Ponte. Enfim, desejar a ele que Deus o abençoe abundantemente na sua cirurgia, na sua recuperação e que, se Deus quiser, ele possa voltar aos gramados e render o seu futebol para Nega Véia. Aqui quem fala é o Mauro, do San Diego, Ponte Pretano, da pele até o pó do crematório. Vai, Nega Véia! Aê, sensacional! Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. A Loja do Mecânico tem oferta especial para você. Compressor de ar Chiaperini 250 litros, pague em 10 vezes de R$ 559,99 sem juros. Oferta válida até 31 de agosto. Confira muitas outras promoções especiais em máquinas e ferramentas na Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Chegando com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil, jogos de ida das quartas de final. Ontem, vitória dos visitantes. O Flamengo, jogando em Salvador, derrotou o Bahia por 1-0, mesmo placar da vitória do Galo, que venceu o São Paulo no estádio do Morumbi. Os jogos da volta serão realizados na próxima semana. Hoje, 8 da noite, tem Vasco e Atlético Paranaense, além de Juventude e Corinthians. Ontem também nós tivemos a realização de 2 jogos válidos por rodadas atrasadas do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, jogo da quinta rodada, Cruzeiro e Inter empataram por 0-0. Cruzeiro ainda perdeu um pênalti com Caio Jorge. E o Criciúma derrotou o Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0. A rodada 25ª do Campeonato Brasileiro acontece no sábado e também no domingo, com destaque para o confronto entre o Botafogo, vice-líder, que enfrenta o Fortaleza. No domingo será a vez do Palmeiras jogar em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Tem ainda o Corinthians, que recebe o Flamengo. Ainda no domingo, no Maracanã, 18h30, o São Paulo encara o time do Fluminense. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 24ª rodada, jogo isolado amanhã. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes, 9h30 da noite na Vila. Tem Santos e Ponte Preta. Lembrando que o Guarani volta a campo apenas na terça-feira, já no mês de setembro, dia 3, 9h30 da noite, quando recebe o Coritiba. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h01 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E a revisão do seu carro, como está, hein? Aproveite, o mês de aniversário tá acabando. Mês de aniversário da Rocha Autopeças. Participe dessa festa e ganhe brindes na roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes da promoção, você gira a roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Atenção aí para as marcas participantes. Nakata, Spal, Continental, Auto Impact, Perfect, First, Juridi, Taranto,
Thunder e KS. Acesse para saber mais rochaautopeças.com.br. Confira lá as regras da promoção e também você vai encontrar a loja mais próxima de você. É que lá tem todos os endereços, né? Assim você escolhe a loja mais próxima de você. Vai fazer a revisão? Então escolha a oficina da sua confiança. E as peças você vai comprar na Rocha Autopeças. E aproveite a promoção do mês de aniversário. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. 18:03, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, boa tarde, CH, boa tarde a todos os bugrinos aí, aos ouvintes. É o Leandro aqui do Jardim Pacaembu. Saiu o Camacho aí, tudo bem, não tava fazendo nada mesmo. Aliviou a folha salarial aí, já tinha saído o Diogo Matheus também, que era um outro salário alto do Guarani. E já tinham saído mais 10 ou 11 jogadores do Guarani aí. Tudo bem que já trouxeram 11 jogadores, mas 11 jogadores, na minha opinião, meia boca. Que não chegam nem perto do salário deles. Será que com a saída desses jogadores que ganhavam razoavelmente bem no Guarani aí, razoavelmente bem a nível de jogador, né? Será que não era melhor trazer 2 ou 3 jogadores ganhando aí de 100 a 200 mil por mês? Do que trazer 11 jogadores meia boca que não resolvem nada? O Guarani está atrás de um atacante de beirada. Com o rompimento do contrato com o Camacho, tenho eu a impressão, não é informação, é apenas uma leitura dos fatos, que o Guarani deve trazer um atacante de nomeada ainda dentro desta janela que vai fechar no dia 2. Dia 2 é segunda-feira. Então o Guarani tem até segunda-feira. Acredito que nos próximos dias teremos aí novidades. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Cleiton, Jardim Paranapanema, aqui em Campinas. Carlos Batista, queria fazer uma pergunta para o CH. Eu sou pontepretano, e só que eu não sou ignorante, eu acho que o Guarani e o Curitiba... Guarani e Curitiba, creio eu, estão fazendo o melhor futebol atualmente da Série B, né? Eu queria perguntar o que pro CH? Por que a Ponte também não se reforçou? O Guarani hoje parece que completou 11 jogadores, né, nessa janela. Por que a Ponte não se reforçou? Não tem dinheiro? Não tá conseguindo nem pagar quem tá lá? Ou eles acham que o futebol tá tão bom a ponto de não precisar de reforço? Dá pra seguir assim até o final do campeonato e ainda brigar pra subir ainda. O que o CH acha sobre isso? Um abraço, pessoal, até mais. Até mais, um abraço. O que você acha disso, hein, CH? Acompanhou aí o raciocínio do nosso ouvinte? Sim. Bom, primeiro que os reforços, entre aspas, contratados pelo Pastana, não dá para saber se são reforços mesmo. Por enquanto, a gente não viu, ou pouco viu. Então, isso não significa ir ao mercado, contratar. Já estavam 3, contratar 8 jogadores na gestão do Pastana, que serão jogadores que vão acrescentar. Eu, pelo menos, não tenho avaliação correta ainda. Tem que esperar. Isso é um ponto já que ele comparou. E eu acho que não dá para comparar. E vou explicar por quê. Porque a avaliação é diferente, as estruturas são diferentes e o conceito é diferente. Quem está contratando na Ponte tem um conceito, quem está contratando no Guarani tem um outro conceito. De repente, eu não tenho essa informação. As pessoas da Ponte acham que com esse time a Ponte pode brigar por acesso. Por exemplo, não é a minha opinião. Se eles estão pensando isso, ou desta maneira, estão cometendo um grande equívoco. O elenco da Ponte é limitado em termos de jogadores e de qualidade. Agora, o Nelsinho acabou sendo perguntado sobre, e ele disse de maneira muito clara, para trazer jogadores que são parecidos com os nossos, nós ficamos com os nossos. É uma maneira, é uma forma de visualizar a situação de uma maneira macro. Eu não concordo com isso.
Eu acho que tem que ir ao mercado e tentar contratar. Agora, tem um outro aspecto, que é o aspecto do orçamento e da grana. Não dá para sair contratando de maneira irresponsável. A contrata, depois vai verificar a maneira de pagar. Não é assim mais. E faz muito tempo. Então a Ponte, me parece, à distância, que está tendo bastante responsabilidade financeira. E eu acho que tem que ser assim. Claro, evidente que não vai deixar o time ir para a terceira divisão para ficar fazendo economia. Você tem que encontrar o meio termo. A princípio, é isso. Mas se é em termos de opinião em relação à qualidade do time, eu tenho convicção do que eu estou falando agora. A Ponte deveria se reforçar. Agora, se ela está conseguindo, se ela pode, é uma outra conversa. É muito fácil eu aqui, no meu escritório, eu não tenho que pagar boleto, eu não tenho que responder por nada, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, apontar o dedo e dizer, precisa contratar um reserva para o Elvis. É muito simples, né? Mas a gente sabe que na prática as coisas não são desta maneira. Primeiro que para contratar um meia para substituir o Elvis é uma peça rara no mercado. Estou passando pano para nada não, eu estou falando o mercado. Isso eu estou dando informação. Aí não é opinião. Precisa contratar, mas tem um jogador? Eu acho que é difícil encontrar, porque o substituto ou o jogador de característica parecida está empregado e a Ponte não tem dinheiro para contratar. E nem para tirar da onde está. Já está empregado e custa caro. Esse é um aspecto. Estou falando de uma posição, tá? Poderia falar de outras posições também. Então, existe um profeta que eu conheço, ele diz o seguinte, e cabe para a gente falar da Ponte, existe o ideal e o possível. É claro que precisava contratar 6 ou 7, mas é possível? Eu pergunto. Eu não tenho a resposta porque eu não tenho acesso às contas da Ponte. A Ponte perde um jogo em casa, vem um monte de indivíduos, né, com teses dizendo o seguinte, principalmente, eu abro o Facebook todo dia aí, né, o WhatsApp todo dia, e vem a tese, os salários estão atrasados, tem gente fazendo o corpo mole, é só tese. Na prática, de fato, não é bem assim, a coisa não é bem assim. Então, respondendo até uma pergunta que foi feita pelo um ouvinte para mim de manhã, eu só estou aqui repercutindo. Eu não tenho informação que a Ponte está atrasando salários. A informação que eu tenho, apurada pela nossa reportagem, é que está tudo em ordem no Guarani e na Ponte. Não há esse tipo de problema. Então, sabe, tem que buscar, tem que contratar, deveria fazer isso. Agora, talvez a Ponte esteja enfrentando dificuldade para a característica dos jogadores que ela está no mercado buscando. Então eu vou aguardar até segunda-feira. Vamos aguardar, mas que deveria contratar, deveria. 18h10 em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Tomei o pau aqui, eu vou tentar tocar até quando der. Um pouquinho de rouquidão. Mas se não der, me poupo para amanhã, pro jogo. Mas vamos, é um prazer muito grande estar aqui. Vou num ritmo diferente, inclusive na altura, né? O volume. E vamos ver se dá. Bom, fala galera de hoje, Camacho vai fazer falta pro Guarani? Não. Uma palavra para o Jean Carlos, que lamentavelmente, um menino de 21 anos, está indo para a terceira cirurgia de ligamento cruzado anterior no mesmo joelho. Olha, fé, foco e esperança. E muita luta. Não desista, Jean Carlos. Aconteceu algo parecido com um jogador da Ponte que pensou em abandonar a carreira. Depois você, que é menino e faz bastante tempo, você se informa aí. Pensou em parar, mas foi persistente, a família apoiou e ele foi campeão mundial de clubes e chegou à seleção brasileira, jogou no Corinthians, jogou na seleção,
jogou no Flamengo e também jogou na Europa. Estou falando do Fábio Luciano, um drama muito parecido com o seu. E ele venceu as adversidades. Acho até que a família do Jean Carlos, ou a própria Ponte, né, alguém poderia promover um encontro, um almoço, depois da cirurgia, quando o Jean já tiver, ou até antes, já tiver podendo se movimentar, entre o Fábio Luciano, prata da Casa da Ponte, e Jean Carlos, prata da casa também, para que Fábio Luciano conte a sua história real, para que isso empreste esperança, tenacidade, garra e muita valentia ao Jean Carlos. Que Deus o proteja, o ilumine, que tudo corra bem na cirurgia, e esse é o meu recado. Não desista. Batista. São 18 horas e 13 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, CH, Tigrão, um abraço a todos. Ô Batista, você estava falando aí do Pereira Esmeriz, tal, você trabalhou com ele na Santa. O meu pai, Batista, ele era o motorista da Rádio Cultura lá com o Zé Arnaldo Costinha. Você chegou a conhecer ele? Nelson do Chapadão. Tchau, tchau. Ô Nelson, não é da minha época, né? Eu cheguei em Campinas em 1984. Zé Arnaldo já estava na Rádio Central, vindo exatamente da Rádio Cultura. Então eu não conheci, não, o Costinha, que era, segundo você, né, motorista da Rádio Cultura. O A Rádio Cultura não é a CBN, né? Porque a CBN era a Rádio Cultura FM. Era a antiga Rádio Cultura AM, que não existe mais. Batista. Oi, Tigrão. Aliás, ô Tigrão, responda, por favor. Ao Laco. Ao Laco perguntou se você teve um Gordini. Não. Não teve? Tive. Não, porque... por que eu não tive Gordini? Primeiro que era uma porcaria. E segundo que eu não tinha dinheiro para comprar... Coitado do Gordini, pô. Segundo que eu não tinha dinheiro nem para comprar uma porcaria. E terceiro que o Gordini é anterior ao período em que eu já tinha habilitação, né? Então, eu me habilitei em 1977. Já não existia mais Gordini. Ou tinha uma ou outra unidade. Então, o Gordini é anterior à minha atividade de motorista, onde eu já tinha maioridade e poderia ter carro. Então, o Gordini não é da minha época. Se você perguntar qual foi seu primeiro carro, falo na hora aqui. Foi um Fusca 67. Você vê, eu o adquiri em 77. Portanto, ele tinha 10 anos de uso. Mas era incrementado à beça. Um Fusca azul. Esse foi meu primeiro carro. O Gordini é anterior, viu, Laco? Não deu, não sou contemporâneo do Gordini como motorista habilitado. Sou contemporâneo do Gordini na minha infância. Né? Na minha infância, sim. E parte da minha adolescência. Mas eu, como alguém que podia adquirir alguma coisa e habilitado para dirigir, não. Aliás, eu não posso dizer por quê. Mas eu posso dizer qual era o apelido do Gordini. Mas por que nesse horário, não. O apelido dele era Machão. O Gordini, ele foi uma evolução de um carro que foi produzido em 59 pela Williams Overland. Começou a produzir no Brasil, né? Chamado Delfine, carro da Renault. Era pior ainda. Então, esse Delfine, o apelido dele era Leite Glória. Desmancha sem bater. E aí o Delfine evoluiu para o Gordini.
Então, se você achava o Gordini uma porcaria, imagine esse Delfino, então, era o que bem que pior, era? hein? E juntando os dois, na época, se juntasse os dois, eu andaria de charrete. E responda, ô Tigrão, também aí o Luiz Fernando Esmeriz, né? Fernandinho fez uma pergunta aqui se você ganhou o troféu Renato Silva. Ganhei, claro, vários. Fui buscar todos e comemorei. Aliás, desculpa, ô Tigrão, não foi o Fernandinho. Quem fez a pergunta, tô confundindo aqui, o Fernandinho fez uma pergunta da SAF. Quem perguntou se você ganhou o troféu Renato Silva foi o DJ Alê. Então, só para colocar aí certinho, né, para não confundir as coisas. DJ Alê, ganhei. Fui buscar todos, sempre foram festas muito bonitas e o Renato era especialista em promover esse tipo de evento e aí ele nem contratava a música ao vivo. Ele mesmo é que apresentava a música ao vivo, ele mesmo fazia o show. Sensacional, bico fino, faz muita falta. Tenho alguns guardados ainda, né? Não sei se eu tenho todos, mas ganhei sim e fui buscar com muito prazer. Meu finado pai teve uma romizeta. Abraço, Marcos Soligo. Aí ele chutou o pau da barraca, né? Porque a romizeta não dá pra considerar como carro. Pô. Aí ele esfolou a cabeça do meu pai. 18 e 18. Batista, daqui a pouco vai aparecer um cara aí e vai falar que ele teve um gurgel. Aí eu vou parar por aqui. Não, mas peraí, pô. Gurgel não. Gurgel, aliás, Amaral Gurgel. Foi o primeiro cara no mundo a fazer um carro elétrico. E não recebeu nenhum apoio no Brasil. Olha só como são as coisas. Hoje estão dizendo que a solução é o carro elétrico. E o Amaral Gurgel, aqui em Rio Claro, a planta era em Rio Claro. Ele fez um carro de fibra de vidro. Ai, meu Deus e fez um carro elétrico. Aliás, entra no YouTube aí, entra na internet e procura lá, porque ele deu uma entrevista para o Silvio Santos, que faleceu recentemente, que Deus o tenha. Ele foi no programa Silvio Santos e apresentou o protótipo. Então, qual era o pensamento? Olha como o cara tinha uma visão. Ele, naquele programa, ele falava que as grandes cidades, dificuldade de trânsito, dificuldade de estacionamento, os carros tinham que diminuir de tamanho e também tinham que ser mais leves, porque a imensa maioria dos carros roda com uma ou duas pessoas dentro do carro. Então ele fez, né, um carro já adaptado para esse momento que nós estamos vivendo agora. Eu andei num Gurgel Candango. Uma vez eu andei entre Limeira e Rio Claro. Isso aí eu tinha, uns 14 anos de idade. Pô, faz tempo, hein? Até hoje eu tenho dor na lombar por causa desses 30 quilômetros. De tão confortável que ele era. Olha ele aí, ó. Não, esse é o Itaipu, né? Então. Era esse ou era o outro? Porque tem um que parece um Gordini. Em tudo, hein? Em tudo. Esse é um elétrico, olha aí. Olha só como que esse carro resolveria o problema que nós estamos vivendo hoje. Prefiro a minha magrela Calói 10. Você tá ficando louco, pô. Isso aí, olha, nas marginais em São Paulo, Batista, a velocidade máxima das marginais é 12 km por hora. Imagina. Isso aí é velocidade das carroças lá no século XVIII. Imagina. Então não anda, o trânsito não anda, é muito carro para pouca rua. Não tem como. Então ele estava com uma visão muito adiantada, mas sabe como é que são as coisas, né? Os entendidos da matéria, aqueles caras que acham que nunca vai acontecer. Olha o total de bateria que tinha lá para funcionar. Mas ia evoluir, claro, ué. O cara tinha que ser sócio de uma autoelétrica, pô. Deus me livre. Só de bateria aí tem 1 tonelada. Por isso que essa desgraça não andava. E vou falar mais uma pra você, hein?
para nós aqui da região, tá, tem que trabalhar em São Paulo e a Marginal não anda. Então eu vou contribuir e vou com o meu gurgel. A hora que você estivesse na rodovia dos Bandeirantes, passasse uma carreta 120 por hora e você ali a 30, esse carrinho sairia voando que nem um papel por cima do guarda-reio. Então, Batista, ó, ideia legal, idealista, mas tem muita gente que foi vanguardista e não deu certo. E minha homenagem ao Amaral Gurgel pela ousadia, né? É um visionário, foi, né? Já é falecido. Agora, você quer ver uma que não deu certo? A Copersucar Fittipaldi. Pô, a primeira equipe de Fórmula 1 genuinamente brasileira. Um carro montado pela família Fittipaldi. Um carro montado com tecnologia 100% brasileira. Guiavam o Copersucar. O Emerson e o Wilsinho Fittipaldi, também recentemente falecido, né? Filhos do Barão, Wilson Fittipaldi, que trabalhou muitos anos comentando Fórmula 1 e futebol na Rádio Jovem Pan, entre outras. Aí, todo mundo elogiando, agora vai. E o Emerson, né, tinha sido campeão mundial com Lotus, com McLaren. Então, agora a equipe brasileira. Agora nós vamos ser campeão do mundo com piloto e com carro, tudo brasileiro. Sabe quantos pontos na Fórmula 1 conseguiu fazer o Copersucar Fittipaldi durante todo o tempo de atividade? Nenhum! Então, são visionários, são pessoas que enxergam adiante, que acreditam em si, mas o produto final nem sempre é compatível com o sonho que ele acalentou. O Copersucar, ele andava em Interlagos e saía rapadura pelo escapamento. A loja do mecânico tem oferta especial para você. Sim, atenção, anote aí. Compressor de ar Chaperini 250 litros. Pague em 10 vezes de R$ 559,99. Isso sem juros, tá? Oferta válida até 31 de agosto. Confira muitas outras promoções especiais e os preços mais competitivos do mercado em máquinas e ferramentas. Seja para você, que é um profissional, e também para hobbyistas. Tem de parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364. Telefone 19-3370-2550. Anotou? Anota aí, né? Quando precisar, o telefone já está à mão. 3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h25, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira
Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Preste atenção! Durante os dias 29 e 31 de agosto, você terá a sua última chance para fechar o mês com chave de ouro. Sabe por quê? Vai acontecer o fechamento de mês em todas as lojas do Grupo Germânica. Serão diversos veículos com bônus de até R$30 mil, taxa zero e supervalorização do seu usado. Além de uma variedade de seminovos com procedência e qualidade. E condições exclusivas para taxistas, CNPJ, produtor rural e PCD. Corra, porque restam poucas unidades. Visite a loja da Germânica mais próxima e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolis. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Juventude e Corinthians. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta noite, 8 horas no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O provável Juventude do técnico Jair Ventura com Gabriel no gol, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel, Dudu Vieira, Esponte, Luiz Oyama e Nenê, Eric Farias, Lucas Barbosa e Rony Carrillo. O Corinthians do técnico Ramon Dias com Hugo Souza, Hugo Neneca no gol, Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres, Fagner, Rian, Charles, Coronado e Hugo, Pedro Henrique e Giovani. Apita o jogo no sul do país o Paulo César Zanovelli de Minas Gerais. Assistente Guilherme Dias Camilo e Vitor Hugo dos Santos. O árbitro de vídeo será Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. 8 da noite, a bola rola em Caxias do Sul, Copa do Brasil. Tem Juventude e Corinthians. Torcedor do Grilo, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora. Venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h30, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações da Ponte Preta. Macaca joga amanhã, 9h30 da noite, na Vila Belmiro contra o Santos e tenta vencer, né? A primeira partida fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Tem aí uma boa condição jogando dentro de casa, mas fora de casa a Ponte ainda não sabe o que é vencer. Aliás, além desse jejum, né, de vitórias fora de casa na Série B, a Ponte Preta também vem de uma sequência ruim. 4 jogos sem vencer no campeonato. A última partida foi derrota para o Operário em casa pelo placar de 1-0.
A novidade no jogo de amanhã é a volta do Igor Inocêncio, né, lateral direito, que cumpriu suspensão automática na partida contra o Operário. Aliás, esta derrota da Ponte Preta para o Operário continua reverberando pelos lados da Ponte Preta. O zagueiro Sérgio Rafael, ele concedeu uma entrevista e criticou a atuação da Ponte na partida contra o Operário. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que não está vivendo um bom momento, né? A gente via aí um retrospecto muito bom em casa, né? Acabamos pecando aí em 2 jogos em casa aí que a gente não poderia ter deixado o resultado escapar. Pessoalmente, eu estou com um pouco de vergonha também, né, do nosso desempenho no último jogo. A gente foi muito abaixo, a gente está se cobrando. A gente sabe que para jogar na Ponte não pode ter um desempenho desse, ainda mais em casa. Segundo o zagueiro Sérgio Rafael Batista, além da questão técnica e física, a questão psicológica também pode estar pesando na Ponte Preta nesse momento de 4 partidas seguidas sem vitória. Não, a gente tem trabalhando bastante, né, durante a semana. Claro que todos os jogos na Série B aí, os times vão com uma postura um pouco diferente fora de casa. A gente sabe que a dificuldade que é, a pressão que é jogar fora de casa, mas a gente precisa virar essa chave realmente. E nosso psicológico, às vezes, pelo menos, eu sinto que quando a gente toma um gol muito cedo, às vezes fica um pouco difícil de reagir, mas está trabalhando para mudar isso e espero que seja já a próxima sexta-feira. A derrota para o Operário, o empate contra o Goiás e a sequência de resultados negativos fora de casa acabaram freando um pouco o entusiasmo da Ponte Preta em brigar pela parte de cima da tabela. Mas o Sérgio Rafael garante que o time ainda briga sim pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda continuamos pensando no acesso, é possível. A gente sabe aí que a Série B está muito equilibrada, está muito embolado. A gente precisa de uma sequência de umas 2, 3 vitórias aí para bater lá em cima e saber que a gente vai buscar nossos objetivos ainda. O Sérgio Rafael é um dos zagueiros experientes, né, desse time da Ponte Preta. Ficou de fora 2 jogos seguidos se recuperando de uma virose e garante que está totalmente recuperado. Batista. Peguei uma virose aí bastante difícil, porque perdi 3 quilos aí. Infelizmente os jogos foram um próximo do outro, né, não deu tempo de eu me recuperar. E aí eu acabei ficando fora de 2 jogos, mas agora já posso voltar, estou me recuperando bem. E acredito que vou poder brigar aí para a titularidade. A gente sabe, né? Todo mundo já pegou uma virose na vida e sabe como é complicado. Complicado também e triste a situação do Jean Carlos, né, Batista? Garoto revelado aí pela Ponte Preta, ele acabou sofrendo novamente uma contusão mais séria. Jean Carlos rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Isso aconteceu no treino realizado nesta quarta-feira em um lance isolado. Foi a 3ª vez que ele rompeu o ligamento cruzado e agora vai ter que vai ter que fazer uma outra cirurgia. Ele vai precisar passar por uma nova cirurgia e com isso está fora desta temporada. Jean Carlos não joga mais nesta temporada. É uma pena, né? Uma pena que mais uma vez tenha acontecido isso com ele. A gente, claro, deseja uma boa cirurgia também, uma recuperação a contento. Isso faz com que a Ponte Preta precise ir ao mercado atrás de um novo lateral esquerdo, né? Para ser o reserva ali do Gabriel Risso. Alguns nomes estão sendo cogitados, analisados, mas por enquanto nada com relação a isso. É a Ponte Preta amanhã em campo contra o Santos na Vila Belmiro. Batista. Precisa de materiais elétricos? Eu indico a Instalar. É o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra a variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Confira algumas ofertas. Painel de LED 18 watts, branco frio, por apenas R$ 9,90. Lâmpada Bulbo 9 watts, branco frio, apenas R$ 1,69. Refletor de LED branco frio 200 watts por apenas R$ 34,90. Meu amigo, pensou em material elétrico? Não tenha dúvida. Na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Vá conhecer a Instalar e aproveite muito mais ofertas. Rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. Confira as novidades no Instagram, @instalarcampinas, ou então peça atendimento pelo WhatsApp 19 988390100.
988390106. Eu repito, 988390106. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. 18h36, e aí, Tigrão, amanhã a Ponte vai enfrentar o Santos. Partida marcada para 21h30, você estará nos comentários junto com o Gleger Zorzin. Qual o comportamento da Ponte que você imagina? E se a Ponte sai para cima do Santos também na Vila, é possível de tomar um gol e aí vai ficar muito difícil, né? Então, qual é o comportamento que você projeta para esse duelo amanhã na Vila, hein, Tigrão? Bom, eu acho que a Ponte tem que jogar com equilíbrio e organização. O que isso quer dizer? Bem posicionada, bem postada, mas não retrancada. Tentar encurtar todos os espaços do Santos. Não adianta subir demasiadamente a marcação, porque aí ela vai dar espaço nas costas. Eu acho que uma marcação média pressão na linha de meio campo e, quando retomar a posse de bola, velocidade para atacar o Santos. Não adianta a Ponte achar que vai conservadoramente ou ortodoxicamente jogar atrás, dando chute para todo lado, dando bico para todo lado, para acontecer, por exemplo, o que aconteceu naquele jogo do Campeonato Paulista contra o Corinthians, onde a Ponte fez 1-0, né? E depois não jogou mais, mas fez um gol no começo, aquela falta batida pelo Elvis. E aí o Iago fez o gol. Fez o gol de cabeça, encobriu o goleiro do Corinthians, e depois a Ponte jogou cerca de 85 minutos para trás da sua linha intermediária, tomando sufoco. Aquilo lá normalmente não dá certo. Naquele dia deu, até pela imperícia nas finalizações da equipe do Corinthians. Voltando ao jogo de amanhã, eu acho que é isso. Organizada, bem posicionada, agora tendo a bola a jogar. Não temos ainda o time que o Nelsinho vai colocar em campo, em prática, mas entendo que não deva haver grandes mudanças. É importante a volta de um lateral absoluto, né? É importante a volta do lateral direito titular, Igor Inocêncio, que vem bem, vem fazendo um bom campeonato, joga tanto na beirada direita quanto na esquerda. Se houver necessidade, por exemplo, numa eventualidade, agora com o Jean Carlos, lamentavelmente, fora de novo, dá para se projetar ali, por exemplo, um João Gabriel do lado direito, no caso de uma eventualidade com Gabriel Risso, e puxar o Inocêncio para o lado esquerdo. Então, por isso que a presença dele, a volta dele é muito importante. O jogo reserva um favoritismo para o Santos, mas a Ponte não pode entrar na Vila Belmiro descartando o jogo. Muito pelo contrário. Depois do tropeço em casa, na última partida contra o Operário, há uma semana atrás, na sexta, a Ponte terá que buscar pontos fora. Não tem outro jeito. Não só pensando em algo que para mim é impalpável, que é acesso, para mim não trabalho mais com essa possibilidade, mas pensando em permanência. A Ponte tem 28 pontos e precisa de pelo menos 43. Ela precisa de 5 vitórias. 5. Não há desespero nenhum, mas vai ter que começar a buscar pontos fora. A começar do jogo de amanhã, com favoritismo sim para o Santos. Mas onde a gente espera, né? Já que está todo mundo dizendo que deu vergonha, que pediu desculpa para a torcida, e não sei mais o quê, então que dê uma resposta dentro de campo amanhã. Porque o Santos também precisa desesperadamente do resultado, sob pena até de correr o risco, se não ganhar, de ficar fora do G4
pela primeira vez no campeonato ou pela segunda vez. Então o Santos vai ferver para cima da Ponte. Mas ele também tem os seus problemas e tem um treinador pendurado. Se o Santos não ganhar da Ponte, provavelmente o Carille vai ganhar a mala. Então a Ponte também que aproveite esse momento instável do Santos e faça uma apresentação no nível, pelo menos, de apagar a péssima imagem deixada contra o Operário sexta-feira passada em Campinas. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E você, CH, como é que projeta o comportamento da macaca? Amanhã, 21h30, na Vila. Bom, o Santos, para mim, é o favorito para ganhar a partida, mesmo com o momento apertado e de instabilidade que vive o time da Vila Belmiro, não é? A Ponte, ela precisa ser muito diferente do que ela foi em Manaus e principalmente contra o Operário. Comportamento, arrumação, situação anímica dos jogadores, posicionamento e até algumas escolhas. E já deu tempo suficiente para o Nelsinho observar quem dá conta do recado, quem não oscila, quem sofre com pressão, quem sofre com responsabilidade, porque tem tudo isso. Tem muito jogador bom que no afogadilho do campeonato, na hora da vera, na hora que tem que jogar, né, coloca a cabeça, no sentido figurado, dentro da terra e deixa o traseiro para fora. Isso não pode acontecer. Então, teoricamente, é muito fácil até, tá? Você escalar o 11 melhor da Ponte. Muito fácil. Eu estou falando em termos de... esse é melhor do que aquele. Porque o elenco também é curto e não tem tantas opções. É até fácil. Existe hoje um time titular. Mas no retorno, né, fazendo o recorte das últimas 4 partidas, a Ponte está entre os times piores do campeonato. Entre os 4 piores do campeonato. O pior é o CRB, que fez 1 ponto em 4 partidas. Esse é o pior do retorno. E a Ponte estaria hoje no Z4, projetando só o segundo turno. Então tem que melhorar. Segundo turno o time não jogou. E eu, pela leitura que fiz da última partida, mais do que o pedido de desculpas, que o primeiro pedido de desculpas foi dado pelo Elvis ainda no gramado, reconhecendo que o time não jogou porcaria nenhuma, não é? Agora vem o Sérgio Rafael também, mas isso não resolve o problema da Ponte. Esse negócio de pedir desculpas é muito louvável, né? É o princípio para você encontrar um outro caminho, para você reconhecer que o seu trabalho precisa melhorar, precisa o comportamento, a atitude e a próxima partida precisa ser melhor. Eu sei que é muito difícil ganhar do Santos da Vila, mas precisa jogar bola, né? Precisa jogar um futebol que a Ponte já jogou nesse campeonato. Então não é possível que o comportamento... E não me venham falar de negócio de viagem, hein? E o time que jogou contra o Operário tinha 4 jogadores que nem viajaram lá para Manaus. 40% do time. Então, isso não é desculpa, não. O time tem que jogar mais. O treinador precisa rever algumas coisas, não é? Ele tem insistido em alguns jogadores que pararam de jogar. Ele não tem tanta opção assim, mas ele precisa mexer o doce.
E o que eu estou querendo dizer com mexer o 12? Ele precisa fazer uma ou duas mexidas, principalmente no ataque e no meio campo. Então seu Everton Brito, seu Matheus Regis, já que eu acho que não vai contar com o Gabriel na frente, ele precisa fazer algo diferente, não é? O que vai fazer? Talvez voltar com o Ramon Carvalho no meio campo, um jeito de jogar Ramon Carvalho, Emerson Santos e Castro, que no começo do trabalho dele deu certo, ele acrescentou o Everton Brito, em alguns momentos foi bem, agora não está funcionando. Então, a fluência do jogo da Ponte no meio campo precisa voltar a acontecer, senão fica tudo complicado. Aí fica o jogo todo ligação direta para o Gé. Se fizer isso contra o Santos, vai ter problema sério. Ou a Ponte joga, põe essa bola no gramado, joga o jogo, né? Disputa, faz a competição do jogo com inteligência e com organização, porque time grande é assim, irmão. Time grande, você vacilou, os caras vão lá e botam para o fundo da rede. Sabe por quê? Porque tem qualidade técnica do outro time. Estão em má fase. Mas o time do Santos, individualmente falando, comparativamente, nessa opinião do amigo de vocês aqui, é superior. Agora as coisas não estão encaixando lá também. Vai ser um jogo muito interessante. E uma grande oportunidade para a Ponte, sabe, retomar o caminho que estava legal na primeira parte do campeonato, no primeiro turno. Tem que retomar esse momento de organização, aquele momento de futebol razoavelmente bom. Então tem que retomar isso. Eles sabem, todos sabem. Todos trabalham todos os dias lá para realizar o melhor, mas não está dando certo. Então o seu treinador, que tem muita capacidade e experiência, tem que ter a sensibilidade que alguns caminhos precisam de um outro sentido. Acho que a volta do Igor Inocêncio acrescenta. Talvez ele até jogue de lateral esquerdo com o Tomás na direita. Não sabemos o que o Nelsinho vai fazer amanhã. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa diferente ele precisa fazer. Porque se a Ponte vier da mesma maneira e com a falta de intensidade, calma e organização que apresentou nos 2 últimos jogos, vai perder e vai perder bem para o Santos amanhã na Vila. Boa noite a todos da Band. Ponte Preta não irá trazer mais ninguém nesta janela. Não tem dinheiro. Vamos sofrer até o final, mas não cairemos. Amanhã a Ponte Preta terá a volta do Inocêncio. Ponte Preta deveria povoar mais o meio-campo. Castro de primeiro volante, Ramon e Elvis e Dodô no lugar do Brito. Gé e Novaes. Quadrado no meio de campo. Paulo Kikuchi. Abraço, muito obrigado. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas.
Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Torcedor bugrino, chegou a hora de apoiar o Guarani. Seja um sócio campeão e tenha acesso livre a todos os jogos do time no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já pensou? Comemorar de perto cada gol, cada vitória, ao lado do único campeão brasileiro do interior. E tem mais! Sendo sócio campeão, você garante descontos exclusivos na Guarani Store e muito mais. Não fique de fora, venha fazer parte da nossa história. Acesse agora novosociocampeão.com.br e associe-se. Guarani, orgulho de Campinas, orgulho do interior. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h53, no ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. Atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só R$ 58,90. Sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Você ouviu? Só R$ 58,90 cada. Para viagem, é para levar para você comer aí na sua casa, na sua residência, no seu estabelecimento comercial. Anote o WhatsApp se tiver alguma dúvida. Mande uma mensagem para o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá no restaurante todos os dias. 97410
6068. Repito, 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Um abraço pro Michael Silvério Gomes. Ontem completou aniversário. Dei os parabéns para ele na tela da Band no programa Os Donos da Bola. Grande Michael, ouvinte assíduo da programação esportiva da Rádio Bandeirantes. E achei muito bonitinho, porque ele esteve lá, nós fomos fazer um programa lá na Rocha Autopeças, Jardim Campos Elíseos. E ele compareceu, tirou foto e ele me disse: Batista, eu te amo. Foi realmente um momento de profunda emoção. É isso mesmo, né? O coração bateu mais forte. Michael Silvério Gomes é um garoto especial, uma luz aqui nesse mundo. Grande abraço para você, Michael. Ouvinte no ar, 18h57, mensagem de áudio. Boa tarde, galera da Band. Batista, fala aí, o nosso glorioso Ricardo Moisés vai ter a humildade de vir a público e reconhecer que errou, né? Que o Pastana em pouco tempo trouxe 11 e mandou 11 embora. E ele, antes do campeonato, que montou esse time. Ele vai ter essa humildade, né, junto à torcida do Guarani, de reconhecer que ele faz uma bela gestão financeira, mas de futebol é melhor passar para outro porque ele não entende, hein, Batista? Alexandre do Taquaral. Abraço. Me disse o Ricardo Moisés, né, que está preparando todo um material e ele vai dar uma entrevista coletiva. Aliás, 27 era o prazo final para registrar a ata da saída do Ricardo Moisés. Então hoje é 29. Não tem informação, mas se era o prazo final, já foi registrado lá no cartório. E, portanto, o Ricardo Moisés não mais faz parte do Guarani Futebol Clube. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrante da mesa da Bandeirantes, é Fernando Ponte Pretano, Sumaré. Batista, fala para mim, é minha dúvida, o que um conselheiro, ele ajuda uma equipe de futebol, no caso da Ponte Preta, que tudo que tem que fazer tem que passar pelo conselho, para ver se eles aprovam. Eles ajudam financeiramente o clube? Porque eu acho que se não ajuda, não tem motivo de ter um conselheiro, né? Abraço. Liga aí pra mim, por favor. Um abraço. Não tem como, né? Porque clube de futebol, associação, tem que ter 150 conselheiros natos e 150 elegíveis. É necessário montar uma chapa para concorrer às eleições. Então não tem como. O conselheiro, para ser conselheiro, ele não é obrigado a contribuir financeiramente. Não há essa exigência no estatuto, mas há a exigência de se ter os conselheiros, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e amigos da Bandeirantes, Mário Bugrino, aqui de São Paulo. Primeiramente, um grande abraço a todos, aos ouvintes. Eu queria só uma ponderação aí, às vezes as pessoas é difícil de entender, né? E aqui não estou querendo passar pano na diretoria, porque pelo contrário, né? É raro sobremaneira. Mas esse cálculo, saíram 10, entra 10, não é tão simples assim, né? Quando você se desfaz de um empregado, um seletista, tem um custo de rescisão contratual
que vai para além do salário, né? Então, a conta não é tão simples, entra 10 e depois entra 10 com o mesmo salário. Você tem um custo no meio do caminho que se de gasto e de desmobilização aí, que vai muito para além disso, tá? Então, infelizmente, não estou aqui julgando contratações positivas, negativas, quem veio, quem não veio, mas só para as pessoas, às vezes, lembrarem disso, né? Às vezes a pessoa não tem consciência de que os custos de salário de jogador, né, de empregados, envolvem também essa situação, tá? Um grande abraço a todos e uma boa noite. Abraço, Mário, boa noite. Mais um ouvinte no ar. E a bem da verdade, o Tigrão, ele tinha uma DKV. Eu me lembro, o Tigrão tinha uma DKV amarelo, gema de ovo. Uma DKV perua, né, Tigrão? Boa noite a todos vocês e forte abraço, viu? E para relembrar a Rádio Cultura, grande Zé Arnaldo, eu tinha 12 anos, cara, e ouvia Cultura nos Esportes. Era meio-dia, todo dia. Bela lembrança, hein? O Zé Arnaldo que tá morando no céu. DKV, tinha DKV Vemaguete. Funcionava com óleo 2 tempos. Era um fumaceiro que saía pelo cano de escape. Eu não sabia, né? O ouvinte está afirmando aí que o Tigrão teve uma DKV amarela. A DKV, ela abria a porta ao contrário. Ao invés de abrir normalmente, como abre a porta do carro, ela abria ao contrário. E aí a DKV estava fazendo muito sucesso e foi comprada pela Volkswagen, acho que é isso, né? Volkswagen que comprou a Vemaguete. Ouvinte no ar, mais um participando. Ô, galera da Band, boa noite. Flávio Gaúcho. Para variar, voltando, né, para Campinas. Tchê, moro mais tempo, passo mais tempo na estrada do que em qualquer outro lugar e não sou caminhoneiro. Mas só para fazer uma correção aí, Tigrão. Tu és um cara bastante bem informado de tudo, mas a Copersucar alcançou alguns resultados interessantes e o mais interessante dele foi um segundo lugar num Grande Prêmio Brasil Jacarepaguá. Agora, realmente não sei precisar o ano que foi, com o Emerson dirigindo, então foi o melhor resultado. Mas é aquela coisa, né, tia? Tu tens que levar em consideração que nem sempre a gente consegue fazer tudo da melhor maneira. Então não tem nada melhor do que corrigir, do que juntar, né, o que cada um faz de bom. Um abraço, até mais. Eu concordo. E também o Alexandre Zupi Balista sobre o mesmo assunto. Tigrão, no GP Brasil de 1978, Emerson Fittipaldi terminou em segundo com um Copersucar. Eu acho que foi um plano ousado, né, da família Fittipaldi, do patrocinador, né, da Copersucar, tudo certo. Claro que eu falei aí que o resultado não foi bom tal, mas entre aqueles caras advogado do diabo, né? Aí nesse GP de Jacarepaguá, o que aconteceu foi o seguinte, eram 18 carros no grid, 16 quebraram, só chegaram 2. E a Copersucar chegou em segundo. Tô brincando. Não é verdade. Não é verdade. Foi um projeto legal, mas a diferença era muito grande, né? Porque eu só fiz essa comparação com a Gurgel, né? Projeto ousado. Grandes brasileiros. Emerson Fittipaldi, Barão, seu pai, o Ilcinho, o próprio patrocinador que acreditou no projeto. Agora, mais ou menos igual a Gurgel. Acabou não frutificando, mas uma semente de ousadia foi plantada. E estão todos de parabéns. Parabéns. Eu fiz aqui uma brincadeira, claro, porque o carro, a equipe se desmontou, se desfez logo em seguida e o projeto naufragou. Mas
os idealistas, os visionários, eles são diferentes. E para mim, diferentes para melhor. E quanto a DKV, não tive uma DKV amarela. Meu pai teve uma DKV bege. Primeiro carro que ele comprou. Teve. Eu até dirigi um pouco, aprendi a dirigir alguma coisa nela e o câmbio era em cima, volante. É terrível, é difícil. E foi o único veículo, até hoje, e a ciência não reconhece isso, foi o primeiro veículo do mundo que rodava com um combustível alternativo. Primeiro, essa DKV do meu pai, que era feijão jalo, só o jalo. Porque ela só andava empurrada. Então, você tinha que comer muito feijão para conseguir empurrar, dar uma voltinha com ela. Mas eu não tive DKV, não. Graças a Deus. É isso aí, né? Copersucar, Gugel. Olha, peixe é peixe. Boi é boi. E peixe-boi é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, correto ou não? Boa noite, CB. Ricardo Moisés mais acertou do que errou quando esteve à frente do Guarani Futebol Clube. A reestruturação do clube passa por ele. Obviamente que no futebol teve a sua cota de erro, porém foi um ótimo presidente. Abraço, Alexandre Cambuí. Alexandre do Cambuí, muito obrigado. Um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Batista. Esse carro DKV era assim. Para comprar é DKV. Para vender é D... Não, eu não posso falar isso. São 3 letrinhas que você vai me complicar, meu velho. Norberto, abraço para você, Norberto. Norberto, mas valeu a piadinha, legal, bacana, hein? Todo mundo já deve ter imaginado, né? As 3 letrinhas somadas. Uma letrinha é D, a outra letrinha é K. E ele substituiu o V pelo H. Abraço, muito obrigado. Boa noite a todos. Alguma novidade de quando será o jogo do Guarani contra o Botafogo? Acho que foi muito ruim o cancelamento desse jogo, pois se tivéssemos vencido, não estaríamos na lanterna e teríamos nos aproximado do primeiro time fora da zona. Rafael Campinas. Rafael não tem nenhuma informação. A CBF não se pronunciou. Olha a diferença de Federação Paulista e CBF. A Federação Paulista, no mesmo dia que saiu o decreto lá em Ribeirão Preto, proibindo qualquer atividade ao ar livre, inclusive jogos de futebol, tinha um jogo marcado para aquele sábado, envolvendo Comercial e Primavera. A Federação Paulista emitiu um comunicado dizendo que o jogo tinha sido transferido para terça-feira. O decreto da prefeitura valia para 2 dias, sábado e domingo. A Federação Paulista não marcou o jogo para segunda, marcou para terça, ou seja, dando um dia a mais para que realmente tudo fosse resolvido. E foi resolvido. E na terça-feira aconteceu o jogo, empate 1-1 entre Bafo e Primavera de Indaiatuba. A CBF, olha, o jogo do Guarani lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo era sábado, era domingo às 4 da tarde. Até hoje, hoje é quinta, até hoje a CBF não se pronunciou. Então veja a diferença de administração. Uma comanda
o futebol do estado de São Paulo. É uma máquina administrativa. Comanda mais de 4.000 jogos por ano. Eu estive na federação, a convite do presidente. Aliás, eu almocei com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos. E ele mostrou tudo o que está sendo feito. 150 funcionários trabalham na sede da Federação Paulista de Futebol. Tem 4 cabines de VAR que funcionam dentro da sede da Federação Paulista. E a CBF, que é no Rio de Janeiro, nunca visitei, nunca estive, é administrada pelo ex-presidente da Federação Baiana, com todo respeito. Entre Federação Paulista e Federação Baiana não tem mais nenhuma linha de comparação. Então, quem é, por meritocracia, que deveria ser o presidente da CBF? Estou perguntando e eu mesmo respondo. O presidente que tem mais competência e que transformou a Federação Paulista numa máquina administrativa. Entretanto, o presidente da CBF, que administrou a Federação Baiana, que não tem nenhuma linha de comparação pelo volume, pela importância, pela história com a Federação Paulista, é o presidente da entidade que comanda o futebol no Brasil. Vai entender essa situação, né? Eu, infelizmente, por mais tempo, aliás, eu peço a Deus todos os dias das minhas orações que me dê sabedoria para tomar as minhas decisões e serenidade para entender aquilo que eu não posso mudar. Vamos para as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Uma multidão foi à sede social do Nacional do Uruguai para o velório de Juan Izquierdo. O público formou uma longa fila e pôde dar o último adeus ao zagueiro uruguaio de 27 anos, morto na noite da última terça-feira. O caixão com o corpo do jogador foi posicionado no Salão Cristal Dante Louco, acompanhado de uma foto do defensor e das bandeiras do clube e do Uruguai. Caixão chegou na sede social do Nacional hoje de manhã, debaixo de uma bandeira do clube, e a família teve cerca de 3 horas de momento íntimo para se despedir do jogador. O público pôde participar do velório durante 2 horas. 5 jogadores do São Paulo marcaram presença. Lateral Rafinha, os meias Wellington Rato e Galopo, Michel Araújo também e o atacante Caleri, além do vice-presidente do clube, Helri Massis. Pauta 2. Começou uma nova era na Champions League. A UEFA sorteou nesta quinta-feira os confrontos da primeira edição do torneio em novo formato, com 36 clubes e sem os grupos. A entidade teve pela primeira vez o auxílio de um computador para definir os jogos, que serão distribuídos em 8 rodadas. São mais 6 antes do mata-mata em relação ao campeonato anterior. O sistema trabalhou com 4 potes, com 9 clubes em cada um, classificados com a base no coeficiente do ranking da UEFA. Quando um time era sorteado, o computador definia na mesma hora os seus 8 rivais, sendo 2 de cada pote. Cada time jogará 4 vezes em casa e também 4 vezes fora, algo que também foi assinalado pelo computador. Ao término da fase de liga, a fase de grupo,
Quem ficar entre o primeiro e o 8º lugar estará garantido nas oitavas de final. Os times da 9ª a 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta valendo 8 vagas nas oitavas. Do 25º lugar para baixo, todos serão eliminados. Pauta 3. Gabrielzinho conquista o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Gabriel Araújo venceu 100 metros costas da classe S2 da natação e inaugura quadro do Brasil. Felipe Rodrigues é prata nos 50 metros livre S10 e Gabriel Bandeira bronze nos 100 metros borboleta da classe S14. E aí, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? O enterro do Esquerdo, né? E eu quero parabenizar aqui não só os jogadores do São Paulo que deram ajuda financeira à família, né? Pagando conta de hospital, essa coisa toda, mas também o fato de se deslocar. O São Paulo também deu todo o apoio ao jogador, fez homenagem, demonstrando realmente que são seres humanos diferenciados. Eu fiquei extremamente triste com a situação, todos nós também, comovidos e preocupados com a situação que aconteceu com o jogador e o protocolo, como é que vai ser daqui para frente, que precisa ser mudado, não é? Mas a demonstração individual e também coletiva dos jogadores do São Paulo realmente é de se tirar o chapéu. Não resolve nada, o Esquerdo infelizmente já se foi, que Deus o tenha em bom lugar, mas a humanidade, caráter e o posicionamento dos jogadores do São Paulo foi algo que a gente tem que aplaudir. Realmente são seres humanos diferenciados, Batista. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar neste programa a sua opinião? Não, eu vou na mesma linha e faço minhas as palavras do CH e só acrescento o seguinte: o que valoriza ainda mais a atitude dos jogadores do São Paulo, que é o seguinte: alguns desses 5 que estiveram lá em Montevidéu, na sede do Nacional, para prestar a última homenagem ao Esquerdo, jogaram ontem, jogo que começou às 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, uma guerra, um jogo eliminatório pela Copa do Brasil, jogo de ida. Agora, semana que vem, o dia 12, né, é em Belo Horizonte. São Paulo perdeu em casa de 1-0. Os caras saíram do vestiário, aqueles que jogaram ou que estavam com o grupo, foram para o aeroporto, viajaram de madrugada. Então isso valoriza ainda mais a atitude deles, e eu acho que não traz o Esquerdo de volta, mas nos sinaliza de alguma maneira que nem tudo está perdido. 19h19. Você já experimentou as linguiças Seara? Linguiça Seara é uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Experimente as saborosas linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região, com nova loja em Campinas. Avenida Oswaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança. Fica na região do Satélite Íris, ao lado da Avenida John Boy do Lope.
Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja Iga Atacado em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. São 19h20 em Campinas. Batista, já ouviu o ditado: do couro se tira a correia e a correia vai no lombo. Edivalmir Massa. Você está falando do que, meu velho? Qual é o assunto em pauta? Ele manda uma mensagem do nada. Vai saber o que é que eu estava falando no momento em que ele estava ouvindo, né? Boa noite, Batista. Somente Ponte não consegue contratar. Somente sempre a mesma história impressionante. Um abraço para você e o Tigrão. Manda um abraço para o meu filho Felipinho, Ricardo de Campinas. Ô, Ricardo, abraço para você, muito obrigado. E um grande abraço aí para o seu filho, o Felipinho. Abraço, Felipinho, muito obrigado pela audiência. Boa tarde a todos. Por que Nelsinho não coloca o Dodô no lugar do Matheus Regis, fazendo dupla com Gé? Seria uma boa dupla? Abimael Costa. Olha, estamos em cima do laço, mas dá tempo de perguntar aqui os comentaristas para dar uma satisfação ao Abimael Costa. E a ICH Opinião, ele está dizendo que o Nelsinho deveria tirar o Dodô, aliás, tirar o Matheus Regis e colocar o Dodô para fazer dupla com o Gé. Se é uma boa dupla, hein, CH? Interessante a sugestão, legal, é uma ideia legal. E você, Tigrão, a sua opinião também sobre o tema levantado e colocado aqui pelo Abimael Costa. Não, eu jogaria com o Dodô, fazendo dupla de meias com o Elvis, com 2 volantes e com Gabriel, Novaes e Gé à frente. Eduardo César Lencioni Batista, como disse o Tigrão, vou fazer o papel do advogado do diabo. Quem marca jogo não é a CBF, é a TV. Eduardo Lencioni, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata, um abraço pro Marquinho Barros. Grande Marquinho Barros. Mandou aqui uma mensagem, Reinaldo, realmente é muito bom. Marquinho Barros, filho do lendário presidente, eterno presidente do Mojimirim, Wilson Barros. Há muito tempo morando no céu. Marquinho é grande ouvinte nosso, acompanha a programação todas as tardes aqui na Rádio Bandeirantes. Qual o time de futebol brasileiro mais gastou em contratação na atual temporada? E com quantos reforços? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua resposta? Ai, meu Deus. Flamengo, 7 reforços. Já dou a resposta. Qual é a sua resposta, em CH? Botafogo, 18 reforços. Se você, CH, tivesse dinheiro para ir até a Argentina e contratar um centroavante para o seu time, que é o Paulista de Jundiaí, qual você escolheria? Lucero, Vegete, Caleri, Flaco Lopes ou Cano? Vegete. E você, Tigrão, se tivesse que contratar aí um atacante para o seu time do coração, que é o Corinthians, quem que você contrataria? Lucero, Vegete, Caleri, Flaco Lopes ou Cano?
Vegete. Vamos lá, Tigrão, quais os resultados dos outros 2 jogos das quartas de final da Copa do Brasil que acontecem hoje? Palpites, né? Juventude, Corinthians ou empate. Esse vai ser o seu primeiro palpite. E Vasco, Atlético Paranaense ou empate? Empate nos 2 jogos. E para você, CH, quais são aí os seus palpites? Juventude, Corinthians ou empate? Esse jogo já a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, hein? Às 7h30 vamos entrar com concentração. A bola rola às 8 da noite. Jornada esportiva direto. Perfeito. Então hoje não teremos o concentração, né? A abertura já às 7h30. Abertura para Juventude e Corinthians. O jogo é lá na Serra Gaúcha. E Vasco, Atlético Paranaense ou empate, qual os seus palpites em CH? Juventude e Vasco. Bem, vamos então à resposta, né, para o Na Lata 1. Time brasileiro que mais gastou. E times brasileiros que mais gastaram com reforços em 2024. Então, o que mais gastou, CH acertou na mosca. 18 reforços, 323 milhões de reais. Então, o CH acertou. O Tigrão errou, mas o Flamengo é o segundo. 7 reforços, 275 milhões de reais. E ainda tem o terceiro colocado, que é o Palmeiras. 8 reforços, 193 milhões de reais. Então, primeiro Botafogo, 18 reforços, 323 milhões de reais. Segundo o Flamengo, 7 reforços, 275 milhões de reais. Claro que aqui não está incluso, né? Porque está tentando aí um último reforço. O time do Flamengo está tentando o último reforço. São 7 que já estão contratados. O último reforço para a janela ainda não foi anunciado. E o terceiro, Palmeiras, 8 reforços, 193 milhões de reais. Parabéns, em CH, você acertou na mosca. Obrigado, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. 19h28 em Campinas. Muito obrigado para todos os ouvintes que mandaram mensagens para o programa de hoje, mesmo aquelas mensagens que não foram pro ar. Só uma última. Boa tarde, Sérgio Rafael deve explicar por que a zaga, todo jogo, a zaga toma gol. E deve pensar em somar 46 pontos e não dá mais para o acesso com essa bolinha que o time dele tá jogando. Giancarlo fora, nova e última chance, deu uma chance ao Zé Mário. Já treina um lateral da base e um meia. Tá dizendo aqui o ouvinte ouvinte Carlos, né? Falou aqui do Sérgio Rafael, ouvinte Carlos. Abraço para você. Muito obrigado. E não dá tempo para mais nada. Estamos encerrando o nosso programa. Ouvinte que mandou a mensagem para cá, mas ela não foi pro ar. A única maneira que tem de você saber se a mensagem vai pro ar ou não é mandando para cá a sua mensagem. Muito obrigado para você que mandou mesmo, não indo no ar. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde com o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Mas um pouco mais cedo, às 11h30, tem o Nossa Área, com a apresentação do Carlos Henrique, o Bate Pesado. E do meio-dia a 1h, eu faço o convite para você acompanhar
o melhor programa esportivo da TV regional. Os donos da bola, do meio-dia até 13h, programa que destina efetivamente para as equipes aqui da região. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva Sorte, ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesãopaulo.com.br. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ferramentas Steel, com a qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Acesse loja.steel.com.br e compre a sua. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes